Fala aí galera, eu sou o T e isso é uma das coisas mais legais do Yu-Gi-Oh! É um dos motivos pelo qual eu ainda acompanho esse jogo de merda. Se bem que ultimamente as coisas estão melhorando, né? Então talvez eu tenha que parar de reclamar nesse sentido. Bom, mas hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre um reportezinho de um YCS que rolou ontem. Não sei se você tava ligado. Eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando sobre a programação, digamos assim, para o mês de dezembro, né? O que esperar no mês do Yu-Gi-Oh! Tanto do que estava confirmado, tanto do que era especulação minha, como Banlist, por exemplo, que é o que eu acho que vai sair ainda nesse mês. Mas, uma parada que eu tinha falado aqui, ia ter um YCS no fim de semana, que era um YCS Remote Duel, mas ainda assim um YCS. De fato ele rolou, foi um torneio de 450 pessoas e nós tivemos uns acontecimentos bem interessantes, que não é um acontecimento para você olhar no vácuo, no espaço, para você dar uma olhada no que aconteceu e pensar, esse é o metagame, não necessariamente. Coisas aconteceram tendo ação e reação de N torneios atrás. Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso, que não é a foto do formato, é a foto da movimentação e do giro do metagame no formato. Vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu então, vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, meus amigos, a gente está acompanhando ó, o NA Remote Duel, né, que foi o YCS Remote Duel da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, enfim. E aí nós tivemos essa configuração no resultado final, tá? Como vocês podem ver, já tem aqui o top 32, 454 pessoas, e aí o que é considerado pela Konami de verdade, né? O top 8 são esses aqui, e aqui tem os jogadores que conseguiram os status para ficar no top 32, por exemplo. Você pode ver de cara e ter a sua atenção chamada para o campeão, seu Vanquish Soul, seguido pelo Dracoteio, seguido pelo Vanquish, seguido pelo Yumi, esses são o top 4, e fechando o top 8, Dracoteio na mão do Jess Cotton, e um Gemnite seguido do Yumi Mitsurugi. E isso aqui é bem interessante. Uma coisa que eu vou chegar mais a fundo, que é o motivo pelo qual você está vendo essa thumb com a Winda na capa, é o seguinte: olha o resultado desse torneio, e eu quero te convidar para dar uma olhadinha em uma das paradas que eu acho mais legal do jogo quando rola, e nesse formato é muito latente como as coisas estão acontecendo. Se liga, eu vou voltar um pouco atrás, tem o YCS Pittsburgh, que eu acho que eu comentei, eu fiz vídeo sobre ele, que se tiver eu vou deixar aqui em cima para você poder acompanhar, e o resultado desse YCS foi esse aqui, cara, que foi quando o Dracoteio botou o pau na mesa e falou: irmão, eu existo, porque antes disso a gente estava tendo um formato com os de barre, aquelas floodgate e tal, e ficava um pouco mais complicado pro Dracoteio, e aí ele performava muito mal, ou não tão bem, a ponto de você olhar pro Dracoteio e pensar, mano, esse deck é tier 1 e tal, quase que não dava pra ter essa perspectiva em cima do Dracoteio baseado nos resultados anteriores, performava mal. Principalmente quando você chegava no top, em como tá sendo a configuração de torneios agora, né, como sendo o top 8, por exemplo. Então, depois que teve aquela banlist de reboot não, né, a banlist de emergência, banindo floodgates, como o próprio de barrier, as estátuas, banindo essas cartas, a gente teve, nesse torneio, que foi o primeiro depois dessa banlist, esse impacto aqui no jogo, onde o top 8 inteiro teve 3 Dracoteio, beleza, que teve 4 Yumi Mitsu, mas teve 3 Dracoteio no top 8, que era algo inimaginável antes da banlist de emergência ter tirado a floodgate do jogo. Aqui o Dracoteio se colocou como sendo um postulante competitivo muito sólido e interessante, por causa daquelas questões de embate matchup que a gente comentou lá atrás no Justice Hunters, que é uma parada muito interessante. O fato de você ter uma tríade de compatibilidade entre esses decks, né? Você tem ali um embate matchup muito favorável do Dracoteio perante a Yumi, por exemplo, se você considera o Yumi sozinho, né? Porém, a engine de Yumi, ela é boa contra a engine de K9, porque você não liga K9, o Marshmallow liga, mas você tem que tomar cuidado, mas enfim. Mas a engine de K9, que não é tão boa contra a engine de Yumi, a engine de K9 é muito boa contra a engine de Dracoteio, saca? Então você tinha essa tríade desde o lançamento do Justice Hunters. É claro que as coisas foram acontecendo, rapidinho o Vanquish tomou listo, então o K9 acabou sendo deixado de lado, e o Mitsurugi era um fator que não existia na equação do OCG, por exemplo, né? E aí o Mitsurugi não tomou listo na última lista que a gente teve, lá de setembro, e fez com que um deck que não existia até então aparecesse, que era o Yumi Mitsurugi. E aí o formato deu uma mudada em cima disso, tá? Mas essa questão da compatibilidade dos decks existia desde o lançamento do Justice Hunters. E aí você tinha essa roda gigante do metagame girando.
Se a gente passa pro ICS Bolonha, uma vez que nós temos um Dracoteio performando cada vez melhor, o Dracoteio passa a ser o alvo do formato. E aí é que entra essa tríadezinha. Se o Dracoteio é a principal opção, então, cara, pra que eu vou ficar batendo cabeça jogando de Yuumi, jogando de Mitsu? A gente pode mudar um pouco essa chave. E se agora a gente ficar usando a coisa que ataca muito bem a engine de Dracoteio, que mesmo que o Dracoteio jogue do jeito que ele joga, a minha engine é bem favorável contra a engine dele. E aí que entra as paradas do resultado do ICS Bolonha, que eu também fiz esse vídeo aqui em cima pra você poder acompanhar, e nós tivemos o Vanquish campeão e o Malice jogando ali também. Até o Mitsurugi que tá aqui é o Mitsurugi K9 tentando atacar essa parte do Dracoteio. Então você tinha um formato que até então era muito dominado pelo Yuumi Mitsu, passou a ser dominado pelo Dracoteio, o Dracoteio tomou esse lugar de o principal deck, e aí tem um resultado muito expressivo no ICS anterior, e isso fez com que o Dracoteio passasse a ser o deck a ser atacado. E uma vez que ele seja o deck a ser atacado, bom, tem engines que são muito boas contra ele, fazendo com que esses caras que usaram esses decks fossem muito bem. O Vanquish foi o campeão, nós tivemos além disso o Joshua Schmidt usando esse deck, e teve também, cara, o Jin Kabui usando esse deck de Vanquish, o que são jogadores muito foda. Não foram muitos, mas os poucos que usaram foram muito bem. E o Mitsurugi, por exemplo, que era um deck que era comumente misturado com o Yuumi, performou muito bem com a engine de K9, que é a engine que pega o principal deck do formato, que é o Dracoteio. É só pra te dizer que isso não são acontecimentos no vácuo, né? São conjunturas de ação e reação e que giram, de fato, o metagame, porque tem esse embate de matchups no formato atual, o que eu acho muito maneiro. E esse deck de Vanquish, cara, é só você ver o que acontecia antes. Por mais que tivessem pessoas usando ele, ele não era um deck muito confiável, porque por mais que ele fosse explosivo e forte, ele estava menos consistente e ele era menos confiável antes. Por quê? Porque não tinha o contexto para ele ser muito bom e topar torneios de 15 rounds. 15 rounds, que é um torneio tipo esse, de 2.400 pessoas. 15 fucking rounds, tem que ser consistente pra cacete. Por que ele performou tão bem a ponto de topar fazer top 8? Porque tava tendo matchups favoráveis. Foi metacall. Pelo menos é o que eu acho, tá? Posso estar falando merda, mas é o que eu acho. Se a gente segue o próximo ICS, esse aqui eu não tenho reporte no canal, tá? Mas quando você olha o que aconteceu aqui, e você tem, de repente, de volta, você tem essa questão de que, beleza, o Dracoteio tava no topo, agora os decks que atacam o Dracoteio ficaram no topo, por exemplo, um K9. O que dá pra acontecer? E se a gente voltar a usar Yuumi, por exemplo, principalmente o Yuumi puro? Foi o que rolou por aqui, né? O Yuumi Mitsu foi o deck que acabou ganhando, mas lembrando que nós temos um Vanquish no topo, o fato do Vanquish estar no topo e engines de K9 teoricamente fazem com que você acabe diminuindo a quantidade de Dracoteio, tanto que no ICS Merda aqui, ó, não teve nenhum Dracoteio no top 8, tá? Nenhum Dracoteio no top 8. Isso teoricamente vai acabar favorecendo embates de matchups ali para os decks tipo Yuumi de novo. E se nós temos, de novo, um giro de formato desse, em que, por mais que teve resultados sim positivos, tá? É um torneio de menos gente aqui e tal, o que teoricamente poderia acontecer pro ICS seguinte, sendo que aqui não teve Dracoteios no topo, então os decks de atacar o Dracoteio, teoricamente eles perdem o seu lugar no formato, e a partir daí a gente tem, teoricamente, um metacall muito bom pra você ficar usando Yuumi, sabe? O que acontece no torneio seguinte? Você se antecipa e usa Dracoteio. Por quê? Porque aí você vai atacar um ponto específico do jogo novamente. É aí que a gente entra de volta no Remote Duo aqui. No ICS do Remote Duo, que é mais ou menos o que rolou. Se você olha que o formato tinha dado uma virada, o Dracoteio tinha caído, os decks counter de Dracoteio tinham subido, o que acontece agora? O Yuumi tende a subir pra caramba, inclusive vertentes de Yuumi puro. O que acontece? O Dracoteio volta a ser uma opção muito viável. Só que aí, se você faz essa leitura de metagame, você entende que para esse torneio, a leitura teórica é que o Dracoteio seja usado e performe muito bem. O que eu posso fazer? Não parece que é a call eu usar um deck X, mas como o Dracoteio é o metacall que parece ser o válido pro próximo torneio, nesse torneio eu não vou usar o deck que aparentemente é o deck ideal para esse momento. Eu posso usar o deck que ataca o deck que seria o bom metacall. Então, por exemplo, ao invés de você usar o Dracoteio, que aparentemente é a boa call aqui, a galera poderia, na verdade, trazer o Vanquish para poder jogar esse torneio. E o Vanquish, inclusive, foi o grande campeão de novo, o Vanquish K9. Você tá entendendo meio que o motivo? Se o meta tava para esse formato é um metacall baseado no torneio anteriores, você imaginar que o Dracoteio, que foi péssimo no torneio anterior, passe a performar decentemente aqui. É um metacall que faz sentido. Tendo isso em vista, eu posso usar o deck que vai atacar, o qual é o melhor metacall teoricamente, que no caso seria o Vanquish, com os K9 principalmente. E, obviamente, só com os K9, né? Então,
Toda essa movimentação pode parecer piração, pode parecer que eu tô exagerando, mas é uma parada muito legal, mano, e justifica muito as coisas que aconteceram. Porém, tem outra questão que eu acho muito interessante também. O cara que foi de Dracotail aqui, ele não simplesmente foi jogar de Dracotail pensando que era um bom metacall contra Yuumi e tal. Não. Ele também levou em consideração o fator Vanquish. É aí que entra a parada. O cara que jogou de Dracotail e fez esses top 8, eles não simplesmente pegaram o Dracotail e jogaram aqui com ele do jeito que era antes. Eles pegaram o Dracotail, usaram a engine Dracotail aqui e fizeram o plus de fazer uma engine Dracotail atacando o Canine. Como que você pode fazer isso? Atacando o deck de Vanquish. Como você pode fazer isso? A gente tem alguns Dracotaios Canine que são usados eventualmente aqui e ali, mas o que o cara fez eu entendo que o Vanquish aqui é o grande campeão, tá? E aí a gente pode falar do Vanquish aqui, Vanquish esse que inclusive tá usando Ghost Reaper de side deck, tá? O side deck dele é composto de uma cacetada de Mulcharm, e aí ele tem aqui no extra deck dele, ó, ele nem tem Altalion, mano. Ele não tem nem Altalion porque foda-se, a engine de Dracotail, a engine de Canine engole a engine de Dracotail, saca? Então ele não tem nem Altalion pra banir com esse Reaper. Ele vai pegar a matchup em que ele é fraca, que no caso é o Yuumi, saca? Muito engraçado isso aqui. Mas tá aqui o deck de Vanquish, né? Muito parecido com o que a gente viu nos outros torneios, porque nesse momento o formato tá meio que definido, né? Os decks, o formato já tá meio que resolvido, então as decklists tendem a não mudar tanto. E esse é o Vanquish muito parecido com o Vanquish que tinha ganhado lá em Bolônia, se você parar pra olhar, né? Lá tinha vários vampiros, né? 2 vampiros no main deck e 1 no side, enfim, mas são detalhes aí. Agora, o deck que eu acho que chama a atenção aqui é o vice-campeão e o top 8 também. Teve o Jesse Cotton, que usou um Dracotail com Mirror Jade aqui, né? Ou seja, um Branded Dracotail. E o Branded Dracotail é o deck standard do formato, mas é o deck que apanha pro Canine. Aí aqui esse Dracotail vice-campeão, e os dois são franceses, né? Os dois caras que usaram o Dracotail são franceses, deve ser do mesmo time e tal. Eu achei interessante que aí é que entra a capa do vídeo, a Winda. Olha a decklist desse filho da puta. Ele tem só um monte de monstro, um monte de Dracotail aqui, mas ele tem uma engine de Shadow. E pasmem, não é com Shadow Fusion no side deck, ó. Não tem Shadow Fusion no side deck pra ser uma carta que você usa no segundo e tal. Não. Shadows no main deck mesmo e foda-se. Aí Hand Trap, ele tem bastante, né? O deck de Dracotail cabe um número grande de Hand Trap. Não. Ele tem 3 Ash Blossom, 3 Full e 3 Purlia que vão comprar as cartas que é o motivo pelo qual ele usou esse deck. A engine. Aí é que tá o ponto. Tem decks que a gente usa aqui, beleza, a engine é muito relevante, mas as techs também dizem muita coisa. Não só as techs usadas, as techs que você pode usar, mas muito é definido pelas techs que você pode usar com o X-Deck. Isso pode acontecer, tipo um Dominus Impulse da vida. Eu posso escolher jogar com o Mitsurugi puro e não misturar ele com o Fiend Smith, porque eu não posso usar o Dominus Impulse, por exemplo, sabe? É claro que vai depender de como tá o formato e tal, mas são coisas a serem pensadas. Aqui, o nosso mano falou: foda-se, eu vou usar só engine e é isso aí, irmão. Eu vou arrombar todo mundo. Foi o que aconteceu. Mas por que que isso é possível? Sendo que, claramente, em um embate de matchup entre um Canine, entre um Vanquish, com a engine Dracotail, quem ganha é o Vanquish Canine, com certeza. Então, como que você vai apostar na parte que é o que se fode pro Canine? É aí que entra o uso da Winda, porque parece ser um out muito ruim de acontecer. Esse out da Winda, uma vez que você consiga fazer ele contra o Vanquish Canine. Então beleza, o teu deck de Dracotail, ele pode fazer o que quiser. O deck de Vanquish Canine, ele tende, se estiver jogando, e aí aqui entra o problema, se ele estiver jogando, ele tende a não se incomodar tanto, sabe? Porque as interações não pegam tão bem. Aí é que entra a questão do embate da matchup, né? Então, se o cara não se importa tanto que as cartas que o deck de Vanquish vai ter de Hand Trap são essas aqui, ó. E é meio que isso aqui mesmo, além de você considerar a Holy Soul, obviamente, e a Isuna como Hand Traps. E se eu tacar uma Winda nos peitos dele? O que ele vai fazer? Aí é quem tá parada. Ele perde. A engine não consegue tirar isso muito bem. E eu achei isso tão maneiro, cara. Achei muito maneiro. O deck do cara é feito pra atacar fusão e foda-se, tá? Pra fazer fusão e foda-se. E esses Shadows compráveis e compráveis através dos Mulcharms principalmente também, não são necessariamente bricks, né? O Shadow aqui não é brick. Todos eles têm efeito quando são enviados pro cemitério. E também efeitos positivos, né? O Hedgehog pode pegar um Dragon que você pode ativar. Já pensou, fundir um Dragon com uma Urgula que mata 2 back row, por exemplo? Então você vai tentando quebrar a mesa do oponente assim, mas principalmente são food pra poder fazer o Winda. E esse é o grande bagulho, food pra poder fazer o Winda. Então o deck não se incomoda com as interações que eu faço, irmão. Eu vou tacar a Winda no teus peitos e é isso aí.
E esse é um metacall que eu achei muito maneiro, saca? Porque não foi só o Dracoteio. O que eu tô tentando te mostrar aqui, toda essa construção é que não foi só o Dracoteio, o metacall pra esse momento. Foi um Dracoteio munido de uma cacetada de Shadow pra poder fazer o Winda. E com a Winda, o deck que tem a engine boa contra o deck de Dracoteio acaba se fudendo, que é o Canine. Então eu achei isso muito maneiro, cara, muito maneiro. Ainda tem esse cabinho aqui que eventualmente você pode usar, né, em determinados contextos, que podem locar efeito do cara e você sempre tem carta setada, então os teus efeitos não ficam locados, mas eu achei muito, muito interessante isso aqui, tá? Se você passa pro outro deck, ele é muito parecido, né, o deck do outro cara que fez também top 8 aqui, ó, também usando a engine de Shadow Dracoteio. A diferença é, ele usou 3 Pan, 3 Urgula e é pesadíssimo, mas enfim, tá aí, mas ele tá fundindo sempre, então ele aumenta a quantidade de cartas que fundem, como por exemplo uma Cartésia. Ele usou o terceiro Rahu, coisa que o outro cara lá não usou, mas aí ele cortou uma trap no main deck. Aqui ele tem o Flame e o Sting, que eu apoio. Eu acho que é bem melhor do que usar o Horn. Se for pra cortar uma, que seja o Horn. Tá aí. E no extra deck dele, obviamente, também tem aqui a Winda, porque as cartas que ele tem no main deck são os Shadows. Então, cara, eu achei essa abordagem muito, muito, muito maneira, tá? Caralho, o Crossout tá aqui pra pegar o Dominus Impulso também, ó, se liga. Eu achei muito, muito maneira a abordagem desse cara. É claro que aí vai ter outro Dracoteio, Jazz Cotton ou um Dracoteio Branded, que eu suponho que seja um Dracoteio mais normal. Temos um Gem Knight aqui, que acabou topando também com essa vertente Second. Tem o campeão mundial, né, esse cara aqui, ele é o campeão mundial, e aí ele também usou o Vanquish de novo. Ele foi campeão mundial usando o Vanquish, e aqui ele foi de Vanquish de novo, inclusive usando o Draw Lock de main deck, o que, né, enfim. E aí a gente tem o Gem Knight aqui como exemplo, usando a Fallen Virtus, né? Uma tech que todo mundo pode usar e ser feliz, mas é um Gem Knight bem OTKzão, como vocês podem ver, né? Bem OTKzão, parecido com o deck do Cloud, né? Que ganhou o regional aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Só que aí, né? Christian. Que legal. Que legal. Então, cara, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu achei muito interessante essa parada, essa é a parte do jogo que me atrai, sabe? É uma das principais partes do jogo que me atrai e que me mantém jogando isso aqui. É ver esses acontecimentos, as coisas não são por acaso. Eu sei que nego pode olhar e pensar, nego só copia decklist e tal, mas tem muito, muito além disso, antes de você poder jogar um torneio. E é claro que a gente só vê isso nos níveis competitivos do jogo. É por isso que eu gosto de olhar tanto pro Yu-Gi-Oh! Competitivo, porque esse tipo de coisa dificilmente vai acontecer em um nível mais baixo, tipo local, sabe? Então, é isso, mano. Não sei se você também curte acompanhar o jogo desse prisma, mas eu tô aqui pra tentar te apresentar essa perspectiva do jogo. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau!